Em primeiro lugar, eu sou daqui, da Borda do Cabo, nasci na Torre. Se me perdoam, é só um parênteses, que há uns anos eu fui a Curitiba, mais propriamente a São José dos Pinhais, que é uma cidade que tem uma germinação com Monte Moro Velho, com o município de Monte Moro Velho. E eu fui convidado para ir até ao Paraná, a Curitiba, e também a São José dos Pinhais, porque era uma espécie de palestrante de ofício do município. E a certa altura fomos visitar uma escola, a escola de São José dos Pinhais, em que tinha meninos que iam até ao 9º ano, era grande, tinha 5 mil alunos, tinha uma quinta enorme, onde eles próprios produziam aquilo que comiam, etc. E eu perguntei, mas como é que se chama esta escola? É a Borda do Campo. E eu disse, mas eu, afinal, voltei ao meu berço, tão longe. E afinal, eu estava no meu berço, na Borda do Campo, porque a gente gosta sempre, como gosta de um carinho, também gosta de um menino e também gosta de voltar ao berço. E eu hoje, por circunstâncias várias, vim ao meu berço. É um motivo de orgulho e é um motivo de agradecimento aos meus amigos. Conheço o Carlos Arico há muitos anos, há muitos. Eu, Barateiro, éramos de uma trupe, éramos uma data deles, ainda nos juntámos de vez em quando. A última vez éramos só 7, não era? Porque isto devagarinho, eu também vai reduzindo, mas vamos procurando aproveitar o tempo, ao menos para confraternizar. Há sempre alguma coisa em que a gente vai falando, vamos nos vendo, vamos tendo o gosto de viver. É o mais importante. Porque se as pessoas já não têm gosto de viver, são um frete, já não andam aqui a fazer nada. É por isso é que eu digo que em cada dia que passa, como dizia o do violino piado, a gente põe o violino cá dentro, ó senhor, obrigado, que ainda está todo. E agora a gente no resto do dia. E vamos vivê-lo com gosto, com gosto. E é assim que o envelhecimento vem mais tarde. Velhos são os trapos, mesmo os idosos têm uma quantidade imensa de saber, conhecimentos, experiência feita, imensos, grandes, são autênticos repositórios de saber. Quando morrem, vai tudo para a copa. O melhor é a gente conviver, falar, confraternizar. E o Carlos Arico, já temos os tais cabelos brancos, não é? Foi professor em vários sítios e vê-se até na forma como ele se tem dedicado a isso. Por circunstâncias várias também esteve em Macau, por circunstâncias várias ele esteve em vários sítios onde ensinou, onde investigou, onde trabalhou. Eu não vou ler, mas vou ajudar a quem vai ler. Quase no fim, ele tem uma parte dos livros que já escreveu, da bibliografia que escreveu. Uma cá, outra fora. Alguma é precisamente dedicada ao ensino do português para os chineses. Tem uma outra obra que tem o nome de Ouvinte Ceiça Memórias. O primeiro trabalho na forma de livro esgotou-se. E eu hoje publicamente quero fazer um desafio. Posso ser atrevido, mas eu não gosto de deixar para amanhã o que posso fazer hoje, porque amanhã não sei se lá chego. O Monte Moro Velho não se entende aquele castelo, não se entende aquela projeção, se não se conhecer Ceiça. Quem vem a Ceiça olha lá para os quadros, vê umas coisas estranhas. Só se entende com Monte Moro. E Monte Moro praticamente não tem nada destas coisas. Tem umas coisinhas da Isabel Vaquinhas, que trata quase só de mulheres.
mulher vai esconder, os fundamentos não vai esconder, etc. Mas destas raízes não tem. O Centro da Misericórdia de Montemor Velho foi criado em 1498, na mesma data da Misericórdia de Lisboa. Era um sítio famoso, era um sítio querido do Sr. Dom João II, o príncipe perfeito. Morreu cedo. Dizem que ele também não foi meio para os cunhados, limpou-lhes o cedo. Depois também dizem que se calhar foi a mulher ou a sogra que limparam o selo lá embaixo no alvor, e ali aos ministros. Mas independentemente disso, ficou sempre naquela zona a ideia do Dom Pedro, Duque de Coimbra, e do Sr. Dom João II. E é a altura da gente reviver um bocado destas coisas. Montemor tem muita coisa, infelizmente, é desconhecida. Por exemplo, a zona do Diogo da Zambuja, o túmulo, o São Jorge da Mina, no Dalmé, mandado fazer por ele, para colher o ouro para os descobrimentos, está lá, é o único túmulo que tem gravado os peritos a trabalhar o ouro. Eu vejo os alemães e os japoneses e tudo bem ver, e os nossos têm medo de subir à parte do altar, não vão. Falta cultura, faltam coisas elementares. Isto é tão simples, parece. E também é preciso que haja quem queira dar e haja sentimento ou capacidade de receber. Não há ninguém perfeito nem que saiba tudo. Eu já estou como a outra, quanto mais sei que menos sei. E aqui atrevo-me, veio o tal pedido. Há bocado falaram numa tertúlia em Montemor sobre sexo. Seria muito bom. A gente junta a parte da Universidade, a gente junta o CITEC e só digo que é possível fazer um espetáculo bom, muito bom, para ensinar. Aprende quem quer. O professor não ensina, o aluno é que aprende, o professor é um escravo. O professor é um docente, é aquele que conduz o outro à sabedoria. Não é o gajo que está ali para vender horas a dizer faça tantas horas, deixemos isso que é outra história. Mas desde que eu limpei com 26 memórias, se o meu amigo não quiser fazer a reedição, eu faço-lhe um desafio. As lendas estão aqui. As lendas estão aqui. É isto, mas deixá-lo é diferente. As pessoas precisam ter folhetos, precisam ter coisas. Se o meu amigo estiver nessa disposição, a gente negocia. Nós somos testemunhas do desafio. As memórias à misericórdia, ou seja, não é para mim, como sabem, o provedor não ganha dinheiro, nem tem vencimento, mas gostaríamos de pôr isto à disposição das pessoas, materiais simples, à disposição das pessoas, e teríamos muito gosto em fazer a reimpressão, manter o autor, pois com certeza, e depois poder distribuir. O Carlos Eurico muito está dedicado a estas coisas da história. Não só na história, porque o Carlos Eurico começou por ser essencialmente professor. E esta é a preocupação dele. O docente, aquele que quer dar. É um homem de cultura. Ele, além de escritor e de professor, ele esteve em várias outras atividades sociais, culturais. A Filarmónica do Paião, ele era catraio, a Filarmónica do Paião é de Silvas. É de Silvas, família de Silvas. E ele é dessa família dos Silvas. Centro Social também apareceu, e lá esteve o Carlos Eurico. E nas outras, quase todas, até na fundação aqui do SMS. O Carlos Eurico também apareceu, ou faz parte disso. E sei, também esteve na política, normal. Um homem ou uma mulher é um animal eminentemente político, não é de agora. Já vai lá do Aristóteles. E é político porque se interessa pela polis, interessa-se pela sociedade. Na medida em que se interessa pela polis ou pela sociedade, participa na sociedade.
diz assim, eu não sou político, é diferente. Pode não ser, é apoiante ou seguidor do partido. Agora, ideias para dizer isto deve ser assim, isto deve ser assado, é um direito que tem e nunca o deve abandonar, nem resignar. Porquê? É um cidadão, vive aqui. O homem é um animal político, ele também foi dentro do partido e sei que dentro do partido, na Figueira da Foz, na Assembleia Municipal, lutou por estas coisas e se calhar foi por isso que se tentou arranjar uma solução para Ceiça, para o convento e para a capela. Felizmente, para a capela arranjou-se. A capela hoje está diferente do que era há uns anos atrás. Está arranjada. Do convento é um bocado mais difícil. O livro tem um nome muito engraçado. Chamam-se Os Mistérios de Ceiça. Então há alguma coisa que não se saiba? Há muito. Umas a gente sabe mais ou menos. Outras a gente vai imaginando. Mas muito mais há para saber. Há bocadinho. Um ilustre senhor de barbas brancas que cá está e que foi professor em Montemor, dizia assim: quase todos os conventos tinham água canalizada. O convento de Santa Maria dos Anjos, dos Anjos em Montemor, que é mais novo, tinha água canalizada. Outros têm água canalizada. Tá. E este não tem porquê. Além disso, em princípio fica-se assim meio estranho. Como é que num sítio ermo aparecem estes monumentos que são típicos? O convento propriamente dito é uma massa enorme, com pedras fantásticas. Não estamos no Egito, mas as pedras não são daqui. Elas vieram de algum sítio. E se calhar vieram da água acima. E se calhar até para dar o tal balvendeiro onde se vendiam umas coisas. E vieram e construíram-se. Havia a capelinha. É essa capelinha que está muito mais próxima de Montemor. Porque será só lenda ou havia algo mais do que lenda? A verdade é esta: Montemor foi sempre uma terra de fuçado. Fuçado é um termo próprio da língua portuguesa da Idade Média, que está ligada à luta constante entre cristãos e mouros. Ora ganhavam os cristãos, ora ganhavam os mouros. Sempre esta luta constante, porque os mouros invadiram a península em 711, mandados por Tariq. Hoje estão a invadir a Europa, a ilha de Lesbos, lá um bocado mais para o Oriente. Eu posso ser um bocado granjeiro? Posso. Só a título de curiosidade, a poetisa mais antiga da história mundial chama-se Safos, da literatura grega, à volta do século VIII a.C. A senhora poetisa Safos vivia na ilha de Lesbos e tinha um colégio de meninas. E as meninas, como é normal, não é só do século XX, tinham alguns jogos entre elas, e é daí que vem a palavra lésbica, ou lesbianismo, exatamente. E eles agora passam por aí. Porquê é que não passam por este lado? O mundo agitado dos árabes é um mundo complexo por causa dos europeus, sobretudo os ingleses e os franceses, que depois da Primeira Grande Guerra dividiram tudo e retalharam e deram um rei a cada um. O Iraque tinha um rei, o Afeganistão tinha um rei, a Jordânia tinha e tem um rei, a Síria tinha um rei, o Egito tinha um rei que era Farouk, que caiu com nasceu em 56, a Líbia tinha um rei, a Tunísia tinha um rei, a Argélia não, porque assim os franceses, e Marrocos tinha um rei.
graças a Deus, que Marrocos ainda hoje tem um rei. No dia em que o rei cair, eu espero que cá não está, certamente, Deus é eterno, mas tenho pena dos que cá estiverem a vinda do Islão para a Europa, para o Al-Andalus, que é um dos princípios da Al-Qaeda, é retomar Al-Andalus, ou a Andaluzia, está nos seus princípios. Portugal nasce da reconquista cristã da Península, e é aqui que começa, sobretudo, Ceiça. A gente sabe que os árabes não chegaram lá acima às Astúrias, e foi de lá para baixo que se começou, lá de cima que se começou, até que vierem os franceses, um Henrique de Borgonha, um Raymond de Borgonha, que eram da mesma zona onde veio depois, mais tarde, o São Bernardo e essa gente toda. Zé aliás, eles, os mais velhos, tinham feito parte das cruzadas que foram a Jerusalém e durante um pequeno tempo reconstruíram o reino de Jerusalém. Reconstruíram parte do templo de Salomão. Esse templo de Salomão hoje, em parte dele, está a grande mesquita de Al-Aqsa, porque os árabes foram aqui. É o grande centro de confusão, onde há o chamado Muro das Lamentações, não resto do templo de Salomão. A outra parte tem uma cúpula, por acaso, é octogonal, tal como esta aqui. Tal como esta aqui. Os princípios são quase idênticos, são os mesmos. E quando eles fazem o cerco, numa dessas vezes fazem o cerco, é morto. Aí há alguns problemas, por causa do Al-Mansur. O Al-Mansur era rei desta parte dos muçulmanos, com a capital em Córdoba, porque os moedos só deixaram a Península Ibérica em 1880 e tal, com os reis católicos, no tempo do senhor Dom João II. É, 400 e tal. No tempo do senhor Dom João II, faz a união da Península Ibérica, menos um. Leão, Castela, Navarra, Aragão e a Andaluzia, que era dos moedos, fizeram apenas um reino chamado Espanha. Este foi o condado portucalense e o condado de Coimbra, ficou de fora. É o país mais antigo da Europa e nasce dessa luta constante contra os moinhos, nasce das cruzadas do Ocidente, e é por isso é que eles dizem que se querem vingar. E é aí que aparece Montemor e um cerco, e havia um Almansor. Pode haver um Almansor. Na história há uma ligeira diferença de 100 e tal anos, porque este Almansor, se o abade João é de 850 e este Almansor morre em 2003, alguma coisa está diferente. Só tem cá mais do que um Almansor. É precisamente na data de 1870 a 1890 há um Almansor, que é califa, que mandou fazer um palácio e fez uma cidade ao sul da Babilónia, numa cidade que hoje se chama Bagdade. Aí vivia o Almansor, aí havia o califa e impulsionou todo o movimento de expansão norte da África e para a Península Ibérica. Nada nos garante que esse Almansor I, construtor de Bagdade, não tivesse sido esse do abade João. E é possível. É que depois está esse mistério, porque há várias Marias da Terra. Esse Almansor do fim do século X, princípio do século XI, abraçou realmente no século X parte da Península Ibérica. Coimbra ficou vazio durante 6 anos. Esse Almansor daqui, 976, 990, mas o outro não, o outro viveu realmente à volta do ano 850. E
era possível ele ter sido prior de Lourval? É. O Lourval é dos mais antigos conventos do país. É do século VI, século VII. Portanto, é possível. É possível. E é possível essa história dos degolados. Várias histórias dessas andam para aí, para o mundo fora. Mas é possível. Hoje a gente ainda vê algumas cenas tristes desses AES e a tendência que eles têm para cortar o pescoço às pessoas. É possível. Com aquelas alfaias que a gente vê aí no quadro, embora os quadros sejam atrasados, os quadros estão ali em ceiça. É possível, é uma reprodução. Os hábitos não mudaram assim tanto. Os sunitas, os árabes dividimos em dois grandes grupos, os sunitas e os xiitas. É a nossa sorte, matam uns aos outros. Os sunitas ainda hoje querem que a lei do país seja a suna, isto é, os mesmos princípios que tinham o Maomé. Já viu que é o atraso de vida completo. Os xiitas aparecem depois com o genro do Maomé, que casou com uma menina que por acaso chamava Fátima. E aí juntam a religião ao poder político e a os califas. E a gente na Pérsia, ou o Irã, onde tinha um chá, que era o gajo porreiro, os americanos mandaram matar por causa do petróleo, chamaram para lá depois os ayatollahs, e aí eles, o poder religioso está ligado ao poder político, os xiitas, os outros não, são os que se mantêm ainda na íntegra ou os sunitas. Essa gente cercou, se eram sunitas ou xiitas, para aqui não interessa. Eram realmente árabes, cercaram o castelo de Macomó e já sabia qual era o destino. Era a violação e era a degolação. É para ir ser degolados por um, serem degolados por outro, mas era quase um ato de amor. A verdade é que isso, e os homens sabem, e as mulheres também sabem, quando um homem faz um ato desses, tem uma energia louca que nem sabe de onde vem. E com essa energia louca, saem do castelo e perseguem. Eu também já lá estava há algumas semanas a cercar o castelo, também estava meio cansado. E perseguem-nos até à zona pantanosa de Ceiça. E é aí que diz a tradição, Ceiça. Alguns ainda foram perseguidos até ao Jubarró, outros Caroto, e foi mandado a fazer a tal igrejinha ainda no tempo do Abade João. O Abade João saiu daqui, não saiu daqui, foi enterrado aqui, não foi enterrado aqui. Há quem diga que ele era grande. Há um monge num dos quadros que é muito grande. É normal nos pintores de arte. Se os meus amigos um dia forem à Catedral de Assis, veem que São Francisco de Assis, em muitas das pinturas, é sempre mais alto que os outros. Onde está provado que Francisco de Assis tinha a volta de 1,5 metro de altura, como o Napoleão. É a mesma coisa. Só que é que na pintura, ainda hoje, sobretudo no inverno feminino, é um espadaúdo, bem constituído. Era assim que os pintores também faziam nessa altura. Consta, no entanto, que ele, sendo de linhagem nobre, da família do Ramiro, primeiro ou terceiro, não se sabe ao certo, mas que realmente seria bem constituído. E vieram e tentaram levá-lo daqui para Lourval, para ele lá ser sepultado. Mas era tão pesado e a distância tão grande, melhor é ficar aqui. E consta que está sepultado ali. A capela octogonal, qual é a influência? Bem, essencialmente dos templários, que foram guardas do templo de Salomão em Jerusalém depois de uma das cruzadas, onde está precisamente a
construção da Al-Aqsa no velho templo de Jerusalém, que também não é primitivo. Já os gregos, para mim, foram os mais geniais, tinham uma torre dos ventos. Normalmente há 4 pontos cardeais. Isto da astrologia, astronomia, eles sabiam. Aliás, a partir dos caldeus, dos assírios, eles sabiam, os zigurados, eles sabiam. Coisas que a maior parte das pessoas hoje desconhece, eles sabiam e bem, em princípios matemáticos. A verdade é que na Torre dos Ventos, 4 pontos que coincidem com os pontos cardeais. Mas todos sabemos que há coisas que ficam para norte, outras ficam para sul, outras ficam para nascente e outras ficam para o poente. Há algumas que nem ficam nem para o norte, nem para o poente, nem para o norte, nem para o nascente. Ficam meio caminho, mais ou menos. E então lá vem o noroeste e o nordeste, e o sudoeste e o sudeste. Isto é, em vez de 4 temos 8. E é o número da perfeição. Mas é o dia da ressurreição. Cristo nasceu ao domingo, ao terceiro dia. O terceiro dia, tanto é o primeiro da semana, que é o domingo, que é o dia do Senhor. Quase nas outras línguas é a mesma coisa. A gente se vai para os ingleses é o Sunday, é o dia do sol. Se vai para os alemães é o Sonntag, é o dia do sol. E para nós, de influência católica, é o Dimanche ou Dominus, ou domingo, que é o dia do Domino, que é o Senhor. Porque de resto, os dias da semana variaram agora um bocadinho do raciocínio. Dos 8 pontos de cima. E quando a gente estabeleceu ao 8º dia, é que ele nasce no primeiro da semana, que é o domingo. A segunda-feira, como a própria palavra diz, para nós, nada nenhuma. É a segunda-feira. E o terceiro é o terça-feira, e o quarta-feira, e a quinta-feira, e a sexta-feira. Os franceses é que pode haver alguma diferença, porque é o dia da Lua, é o dia de Marte, é o dia do Mercúrio, é diferente. Para nós não há dúvida nenhuma. Segunda-feira é o segundo dia, é o segunda-feira. E Cristo nasceu, ressuscitou ao domingo dia 8. Há outras especificações, e aqui o Dr. Carlos Arilho, muito bem. Tem uma página completa sobre o dia 8, eu não vou ler, porque enfim, parece mal, porque as pessoas depois também por curiosidade devem saber o que ele queria dizer com essas coisas. Dentro do livro há uma parte que me entusiasmou. Antes de ir assim, eu tenho outra para dizer. Dentro de todas as lendas relacionadas com o Abade João, com Seixas, com os Templários, há um livrinho que chama A Fundação de Portugal e os Templários. Se a gente for ler devagarinho, encontra com frequência referência ao dia de São João. O dia de São João foi o dia em que o Abade João saiu de dentro do castelo para perseguir os noivos até Seixas. O dia de São João está ligado com o dia da fundação dos Templários. Há uma data deles, São João Batista, há uma data deles. Lenda, não lenda, é que esses são dados históricos. Coincidem. Porque coincidem. Mistério. Porque em todas as coisas a gente tem uma parte, é como nós, temos uma parte que é consciente, há outra que é subconsciente, há outra que até é inconsciente. Assim como em todas as outras coisas da vida, há coisas terrenas, meramente positivas, há coisas celestes e há uma zona intermédia. Essa
essa zona intermédia também está relacionada com o octógono. O que é um octógono? É um cubo. Pôs-lhe outro cubo em cima e roda. Em vez de 4 pontos, fica logo com 8 pontos. É por isso que é fácil nas catedrais segurar as cúpulas. Em vez de terem só 4 pilares, põe-se mais, roda-se mais o quadrado, arregam-se outros pontos do quadrado e as cúpulas seguram-se. Não é um quadrado simples, parece que é um quadrado simples. Simplesmente, para nós, causa-nos alguma impressão pela raridade. Eu estou quase a acabar. Seiça não era só este bocadinho. Seiça com os monges de Cister, Cister é Roquevaça. Cister são conhecidos pelos monges agricultores. Tiveram um papel fundamental no desenvolvimento de Portugal no princípio. Não bastava conquistar. Era preciso que a terra produzisse para alimentar as pessoas, para arranjar riqueza. E os monges de Cister vieram também da Normandia e depois da Espanha. Eles foram essencialmente os grandes ensinadores das populações a trabalhar a terra. E Seiça não era só este bocadinho. Não é por acaso que em Arbelas, freguesia da Armanheira, concelho de Montemor, e vem no livro, há uma fotografia de um grande celeiro dos frades de Seiça. É que o espaço era mesmo grande. Era mesmo grande. E até onde? Ainda hoje não sabemos. Frades tinha muitos? Não. Seiça nunca teve grande número de frades. Era essencialmente para a reflexão, para o estudo, para a investigação. Houve, no entanto, a altura em que eles explotaram o mal. Basta ver aí os filmes do... como é que o homem se chama? Aqueles filmes da Idade Média e o outro roubava os mais ricos. Onde aparece o feito que tem aquele aspecto gordo, negro, talhado. E havia outros que realmente, mas a gente viu aqui, eu estava às tantas da noite à porta, havia realmente uma dissolução dos costumes, a ponto do senhor Dom João III, que levou a universidade para Coimbra, se ter imposto e ter suspendido durante algum tempo e fazê-los obedecer mais claramente às regras de Cister. No livro vem uma outra coisinha que eu gostava de chamar-vos a atenção, que é o Pedro. Há aqui um senhor que é o senhor João Carlos. Dessas coisas, das forças que muitas vezes a gente não se apercebe. Eu conheço algumas pessoas que admiram o magnetismo. A própria Terra está cheia de forças magnéticas. O Sol, de vez em quando, tem umas explosões e isso nota-se nas ondas, etc. São e esse eletromagnetismo, ou ondas, ou radiações, se antes havia dúvidas, até chamavam a zoide, quando as pessoas não sabiam o que isso era bochedo ou a zoide. A gente depois sabe que não é bochedo, nem a zoide. Se eu tenho aqui um telemóvel e ele salta daquele bocadinho e está-me a chamar do fim do mundo, há ondas que eu não vejo. São ondas eletromagnéticas. Eu não vejo. Mas elas existem. E têm uma modulação, têm uma frequência, por isso é que quem me chama uma vez, o outro não está em cima. Ou no rádio, eu vou sintonizando, eu vou mudando a modulação. Não as vemos, elas existem. E assim como há forças dessas, há algumas outras que nem a gente chama, são coisas de espírito. Algumas, talvez, são os tais mistérios. Há outras, talvez não. Eu, em tempos, numa sessão de roteiros, convidamos uma senhora que faz consultas sobre a vida das pessoas e o futuro delas, e por causa da superstição. Qual é o valor da superstição? Passa-se debaixo da escada, não passa debaixo da escada. E o gato é preto ou o gato tem outra cor. Dessas coisas. Mas a senhora, além disso, tinha outras qualidades. Ela era e é médium. O intermédio dela é a mãe. O marido quis ainda meter-se nisso,
pessoa se põe olha, eu doido, porque é preciso ter coragem para isso. E dentro do nosso grupo de rotários há um senhor que se chamava o engenheiro Nunes da Costa, que é daqui do Rio, por há pouco tempo. Trabalhei aqui com a senhora Lourdes Pinta Silva, antes dela ser primeira-ministra. E fazia parte do grupo de rádios estesistas de Londres. Eles têm o Pedrozinho, o senhor José pode explicar isso. Com o Pedro, aquilo começa a rodar. Com isso, eles até descobrem água. Andam para aí, são os vedores, o Zé com a varinha, o Zé com o Pedro. E aquilo causava-me impressão. E ele dizia, todas as pessoas têm uma variação diferente. Eu punha cá o rei do Pedro e eu digo sinceramente, pouca volta dava. Ele dizia que o normal das pessoas era 17. Não fui dotado para isso. Eu não fui dotado para ver uma aula, mas todas as pessoas têm. Eu tive, quando estava na Câmara, tinha um adjunto, e quando eu estava ao discurso, é assim, estou a ver a sua obra, o seu problema na recuperação é do estômago, que eu vejo a mancha azul, eu ia, não ia, somos diferentes. Mas quando se pôs o pêndulo na mão da senhora, aquilo já ia nas 70 vibrações, e eu disse, pai, já chega, já aceitei essa capacidade. Mestre João, está ali? Não está. Eu sei que aquilo tinha mesmo. E depois contei uma história. Nas populações em geral, há pontos, às vezes nos caminhos, nos cruzamentos dos caminhos, etc., onde há pessoas que põem velinha, põem garrafa com qualquer coisa, porque ali, em princípio, há espírito e mais não sei o quê. E eu estou a ver lá que os pêndulos deles apanham uma velocidade louca. Apanham uma velocidade louca. Também aqui, em Ceiça, se diz que entre o mosteiro, o convento e a igreja, há um sítio que apela ao silêncio. Parece que há forças diferentes. Não é novo. Quem já foi ao Egito, ao Vale do Rei, onde está sepultado, onde foi sepultado o Tutankhamon e os filhos de Ramsés II, tem umas radiações desse género brutais. Os próprios chineses, 2000 anos antes de Cristo, já usavam, aproveitavam essas radiações por causa da descoberta da água. O mapazinho, eu lá escolho. Eu achei piada ver ali uma citação do Sr. João Costa, não é? João Carlos. O João Carlos. Assim, o Pedro, eu só tinha visto aquilo naquele dia, mas existe, há clubes que se preocupam, são forças que o homem ainda não controla, ainda hoje são mistérios, mas eu acredito que a capacidade humana, o querer humano, vai lentamente descobrindo novas formas de conhecer, novas maneiras. Eu só faço votos para que essa forma de conhecer seja útil à humanidade, porque também, infelizmente, saber que há gente que aproveita essa capacidade criativa e de investigação para criar forças do mal ou forças destrutivas. Felizmente não estamos nisso. Estamos num paraíso. Para mim, há um outro enigma, também vem ali. Como é que nesta terra, que teve feiras francas, que teve feiras mensais, que teve comboio, que teve uma data de coisas, nunca foi povoado? É verdade que eu também há alguns inimigos. O maior inimigo, por muito estranho que pareça, vem aí. Foi a paróquia do Paião. Quando ela precisou de reconstruir a igreja e não tinha pedra nem dinheiro, veio buscar a parte do convento, a igreja para fazer o muro em frente da igreja e os muros do cemitério que lá está atrás. É verdade. E viveu com isto assim, como é que vivia tão bem? Não. Dom Dinis, que corria em Meirondo, numa altura em que isto estava mal,
o Dom Dinis foi a Tentugal, que era dos conselhos mais ricos do país, pedir as rendas de Tentugal para sustentar aquele convento. Como vem, Montemor e Tentugal tem muita coisa em conjunto, mas mesmo muita coisa em conjunto. Depois veio o caminho de ferro, foi um bem, mas também começou a cortar parte da construção. Felizmente, já no século XX, a família Carniço tomou conta, deu vida à fonte, eram os pirulitos, eram as gasolas, eram as laranjadas, deu vida à indústria. O meu pai trazia às vezes para ali umas carradas de arroz, lembro-me perfeitamente, e enquanto houve utilização, foi-se mantendo. Acabou a utilização, até as pessoas vão abandonando aquelas construções. Felizmente da capela ela foi preservada, há tempos fui lá está a balança, foi recuperada, está bem, ainda se usa, aquele árvorezinho que fizeram, tenho gosto, e é cada vez, eu acredito que vai ser cada vez um sítio maior de visita, de zona de lazer, de zona de bem-estar, que no fundo é o que a gente precisa nos dias que vai vivendo. Obrigado por me terem ouvido.